Rezem comigo assim. Ave Maria, Virgem poderosa. Ave Maria, Virgem poderosa. Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Rainha das vitórias. Rainha das vitórias. Que as vossas lágrimas de sangue Que as vossas lágrimas destruam as forças do inferno. destruam as forças do inferno. Assim espero. Assim seja. Amém. Minha gente, nós damos início hoje ao cerco de Jericó. 2 vezes ao ano nós fazemos esse cerco. No começo do ano, o ano passado começamos a primeira semana do ano, nosso encontro, com o cerco de Jericó. E fazemos no meio do ano também. O que aprender com esse cerco de Jericó, que eu tenho que ser rápida, que me chamaram, eu não estava lá dentro. O que aprender com esse cerco de Jericó? O que aprender com isso? O que esse cerco quer falar com a gente, Dalva? Me conta, que você chegou atrasado, mas está perdoada. O que esse encontro, que esse cerco quer fazer com a gente? O que ele quer nos ensinar? Olha, se nós pegarmos as palavras de Josué 6, que é o que nós fazemos às 7 voltas, 7 semanas. Josué 6, 7 semanas. O que ele fala? Ele começa dizendo assim. Josué começa dando uma ordem para o povo. Olha, nós vamos fazer 7 vezes volta na cidade. Só tem uma coisa. Ninguém abre a boca. Ninguém dá um pio. Vamos fazer essas voltas em silêncio. Vê se entende, não tem lógica. Porque como que eles faziam a volta na cidade quando eles queriam guerrear, Rocio? Eles faziam assim, eles saíam fazendo barulho. Quanto mais barulho o exército fizesse, quanto mais grito tivesse, mais o adversário ficaria assustado, Rosemar, Oscar. Ficaria assustado e poderia desistir da guerra. No entanto, ao invés deles fazerem barulho, vocês vão ver pela leitura quem nunca fez. Olha, silêncio. Deem volta à cidade em silêncio. Eu aprendo o seguinte, como diz o padre Galdino, que é só no silêncio que eu vou ouvir a voz de Deus e ser vitorioso na batalha. Deus quer me direcionar nesse cerco de Jericó. São 7 pedidos que você traz. E se o diácono permitir, vamos fazer que nem a última vez. Você vai colocando os teus defeitos, os teus erros no papelzinho, as muralhas que têm que ser derrubadas. Primeiro passo. Às vezes nós também fazemos estardalhaços, queremos gritar, queremos ganhar a guerra no grito. É mais ou menos assim lá em casa, né, Bia? Querer ganhar a guerra no grito. Mas eu percebo que é só no silêncio, Mariana, que Deus pode nos direcionar. Então o que eles fizeram? Foi o contrário, Edna. Ao invés de fazer barulho, não, é sinal de obediência. Vamos ouvir o que Deus quer falar para nós. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós. A vitória vem ouvindo o que Deus quer falar, Evê. A vitória vem quando eu abro o meu coração, Nelson, e deixo Deus me direcionar. Eles foram perseverantes, 7 dias, e obedientes. Obedeceram, não questionaram. Chegou no último dia, Rodrigo. O que eles fizeram? Agora sim. Agora grita, porque o Senhor entregou a cidade. Hoje, quais os temas desse cerco de Jericó? Então nós queremos primeiro ouvir a voz de Deus. O que Deus quer falar para mim? O que Deus quer direcionar? Eu quero ser fiel a essas 7 semanas. Esse povo foi fiel. Eu quero curvar a minha vida em obediência a Jesus Cristo. Eu tenho que encontrar Deus nesse cerco. Esse cerco, a nossa doutrina católica é cristocêntrica. Cristo é o centro. Ah, é? Você vai falar do capeta hoje? Só um pouquinho, mas não é porque ele é o centro. Eu quero falar para vocês, não vou nem falar, para não demorar muito. Se eu falar, vamos falar que a Marisa está inventando. Eu trouxe para vocês que o exorcista fala.
Jesus é o centro, Jesus é o Senhor. E perguntaram para esse exorcista, Frei Elias Vela: eu posso vencer o demônio? Sabe o que ele respondeu? Não, você não pode vencer, porque o demônio já foi vencido por Jesus Cristo. Ele já venceu o demônio, ele já venceu por nós. O que nós temos que saber? Qual é o campo de trabalho do inimigo, que ele quer fazer com que eu não veja essa graça da vitória que nós temos. Nós somos vitoriosos. E aí ele fala assim: qual é o campo? Porque eu trouxe o livro do Padre, porque é o seguinte, minha gente, nós estamos vivendo, tem medo de se falar a verdade. O demônio é falado dele no Novo Testamento, tem vários nomes. Só no Novo Testamento falam 76 vezes dele, espírito do mal. Falam 63 vezes na palavra, chamando ele de Satanás. Não, Satanás não, de diabo. De Satanás, chamam ele, Satanás e diabo, chamam ele 36 vezes. Mostram, se não fosse Jesus Cristo nos dizer a existência do demônio, ninguém afirmaria. E ele, Jesus, falou que ele é o quê? Ele veio para roubar, matar e dispersar o rebanho. Eu quero dizer para você, se você não sabe, que ele tem ódio de você. Ele tem ódio e ele tem inveja. Ele tem inveja no teu casamento, ele tem inveja na sua família, ele tem inveja no teu trabalho. Quando você tem uma coisinha que te deixa alegre, ele te rouba. Um irmão meu me dizendo aqui: Marisa, o final do ano foi terrível, acabaram com o meu carro, eu mudei para Maringá agora, uma alegria que ele teve, trazer o trabalho, cuidando do pessoal da PAI. Olha, roubaram, me bateram o carro, acabou com tudo, pai doente, mãe doente, avô doente, paguei a minha cozinha, levaram o que eu tinha. Olha, mas Deus está reorganizando, é isso. Roubou, tudo isso foi a mão do capeta? Não estou dizendo que foi, mas que ele é um ladrão de alegria, ele é. Então o que eu quero falar para vocês, onde ele pode atuar, onde ele pode agir. Nós queremos hoje, primeiro dia do cerco, cura e libertação da área espiritual. César, em nome de Jesus, nem que seja até o final do ano, nós vamos trazer aqui testemunhos só de cura e libertação que aconteceram nesse grupo. Testemunhos assim, de você falar: não acredito que isso existe. Você dizer isso. Então, qual é o campo? Eu já li para vocês isso, e eu vou ter que ler novamente, porque eu tenho percebido, de acordo com as estatísticas, que 39% de católicos acreditam em doutrinas que não dão liga com a Igreja Católica. Cada religião tem a sua doutrina, tem os seus dogmas, mas a nossa doutrina, a doutrina católica, a doutrina da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana, tem esse manual de instrução chamado Palavra de Deus, chamado Bíblia. Nós temos o magistério da igreja que nos direciona, nós temos o catecismo da Igreja Católica, nós temos a tradição apostólica. E aqui está dizendo o seguinte, eu vou ler para vocês. Frei Elias Vela diz que aí é o campo do demônio. Deuteronômio 18, já li uma vez. Agora eu li, depois eu vou falar o que eles falam sobre isso. Eu tenho mais 7 minutos, nem isso. Diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Frei Elias Vela chama isso de satanismo. Antigamente ofereciam as crianças para acalmar o deus Maloque. Era uma bocona enorme, uma fogueira lá dentro.
jogavam crianças, meninas, jogavam bebês, e os sacerdotes de Baal tocavam uma trombeta muito alta para a mãe não escutar o grito das crianças morrendo queimadas. Então ele diz assim, Frei Elias Vela, que satanismo existe e hoje se faz isso também. Ele diz: podem não queimá-las, mas se oferecem bebês abortados para o inimigo. Não estou dizendo que você faz isso, mas eu quero dizer que coisas terríveis acontecem que nós não sabemos. E nas nossas tentações diariamente, as tentações que a culpa é nossa mesmo, tentações que a culpa são nossas, porque nós nos abrimos a porta, nós nos deixamos levar, mas tentações que o inimigo bate em cima, que ele fica martelando até nos afastar. Ele tem um objetivo: nos afastar de Deus, nos afastar de Deus. Vou continuar lendo. Não se ache no meio de ti quem se dê à adivinhação. A astrologia, não estou falando astronomia, astrologia, horóscopo, final do ano agora, eu estou sabendo que teve gente que não levantou da cama antes de ver o mapa astral. Vai lá, continua. Não se faz, se tenha no meio de ti quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina os que se dão a essas práticas. E por causa dessas abominações é que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar, ouve os agoreiros, os adivinhos, consultam os mortos, espíritas. A ti, porém, teu Deus não o permite. Palavra do Senhor. Deus não permite. E vou dizer uma coisa para vocês, com todas as letras. Não quero falar mal dessa religião, daquela, dessa seita ou daquela. Não quero falar e não vou falar. Só quero dizer para vocês uma coisa: quem é católico não pode ser espírita. Não coaduna. A doutrina é completamente diferente. Nós acreditamos na ressurreição de Cristo. Nós não acreditamos na reencarnação. Nós não acreditamos, e tem pesquisas já dizendo que de 30% a 39% de cristãos e católicos aceitam a reencarnação. A palavra é clara. Levítico também fala sobre isso. Não é aceito, não coaduna. Quem é espírita não é católico, quem é católico não é espírita. Não adianta querer. E olha, eu estou parecendo aquele programa do Chico Anísio, que ele falava uma coisa e perguntava para a mulher se era verdade. Mas eu pergunto para o César: César, quase toda semana não tem pessoas que vêm nos procurar porque foram fazer trabalho para tudo quanto é lado? Essa semana retrasada foi isso. Ó, Marisa, fizeram um trabalho para mim. Olha como é que a pessoa pensa. E eu fui lá para desfazer o trabalho. Onde você foi? Ah, fui lá no macumbeiro. Mas olha, eu sou uma pessoa de Deus, sou católico, apostólico, romano. Não, não é isso. Não é. O padre Gabriele Amorti, exorcista oficial do Vaticano há tanto tempo, falou que quem consulta os feiticeiros, quem consulta os magos, quem vai atrás disso, faz uma ligação com o mago e uma ligação também com o demônio. Então, minha gente, eu quero dizer para vocês: cuidado onde você pisa, cuidado com leitura de mão, cuidado com cartas de tarô. Deus abomina essas coisas. Muitas vezes nossa vida espiritual, profissional, afetiva, emocional está amarrada porque nós estamos com essa ligação com o inimigo. Não se ache no meio de ti quem faça isso. Vou ler aqui para vocês uma coisa. Primeiro, Gabriele Amorti, perguntaram assim para ele: Senhora, multiplica meu tempo. Perguntaram assim para ele: o demônio faz 20 anos que você faz exorcismo, o demônio é mais forte agora do que antes? Ele falou: não, a força dele é a mesma. A diferença é que ele está agindo livremente. E o Raniero Cantalamessa, pregador do Papa, disse assim: expulsaram o demônio pela porta. Muitos teólogos dizendo que o demônio não existe. Expulsaram ele pela porta e ele entrou pela janela, através do ocultismo. Olha aqui que o Gabriele Amorti fala. A situação é a mesma, o demônio tem a mesma força, como eu falei. Onde está o problema?
Antigamente não se praticava como agora o ocultismo. E eu, sob o nome ocultismo, eu coloco a magia, as sessões espíritas, as seitas satânicas. Compreendo tudo isso. Novamente ele repete: a magia, ocultismo, espiritismo contribui para abrir as portas. E uma vez abertas as portas, o demônio tem mão livre. Estão entendendo? Agora, como eu quero deixar claro, eu não estou aqui falando mal disso ou daquilo. Não me importa. Só quero falar para nós, cristãos católicos, que nós devemos curvar a nossa cabeça diante da obediência pela palavra de Deus. E eu encerro com o Frei Elias Vela, que ele diz assim: muitos procuram curas, está com uma doença tal, a medicina não vai dar jeito, começam a procurar curas em lugares que nunca deveriam ter ido. E ele fala assim: olha a fonte. Olha o que Santo Agostinho fala: quando tu vês os milagres, saiba que realmente, que teologicamente, estes milagres são obras de Deus. O diabo faz prodígios e não milagres. Digo isto para ser teologicamente correto. Muitas vezes assistimos a um prodígio, mas, escreve Santo Agostinho, quando tu vês na tua frente um milagre, um prodígio, tu tens que achar a fonte de onde vem, porque a coisa é boa, não por aquilo que você vê. Ah, a pessoa ficou doente, ficou curada, nossa, que bom. Ele diz: não por aquilo que você vê, mas em função da fonte que ele vem. E o Frei Elias Vela fala assim: foi procurar um feitiço para ser curado, foi procurar tal lugar, foi procurar outro lugar. E ele diz assim: de repente a cura física, o demônio pode ter mexido ali, mas nunca ele foi curado. De físico passa para espiritual, de espiritual passa para profissional, passa para emocional, nunca a pessoa é liberta. Olha para a fonte. Diz São Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. 2 dias, não sei quantos dias fala lá a palavra, 2 dias, uma mulher andou atrás de Paulo dizendo: eles são de Deus, escutem eles. E diz assim: ela era possuída de um espírito pitão, adivinho? E os patrões dela ganhavam muito dinheiro com ela. E ela gritava: escutem eles. Paulo se encheu, e Silas se encheram. E ele assim: sai dela, espírito imundo, sai dela. Não era coisa boa falar que é para a população ouvir? Paulo e Silas não era uma coisa boa? Mas da onde era a fonte? A fonte era maligna. Então, minha gente, não vão procurar qualquer coisinha não. A nossa cura e a nossa libertação está em Jesus Cristo. Ele faz milagres. A igreja testemunha, testifica milagres, testifica curas. Frei Elias Vela diz assim: o espiritismo não tem nada a ver com a gente. E ele fala assim: muitos vão procurar mesa branca, porque dizem que mesa branca, magia branca é espírito bom. E não é do diabo. E ele diz assim: existem aqueles que distinguem entre espíritos brancos e espíritos negros, isto é, entre o espiritismo branco e o espiritismo negro. Eles dizem: bem, eu estou falando com o espírito branco e portanto com o espírito bom. É meu espírito guia que está dentro de mim, guiando-me em tudo que eu faço. Escuta isso. Ele fala assim, ó, com essas palavras: mas, vírgula, preste atenção, 2 pontos. Não existem espíritos brancos se você estiver em contato com um espírito através de um ritual. Então, este é um espírito negro. Qualquer espírito que tome decisões por você é um espírito negro. Consequentemente, será sempre coisas do oculto. Está claro isso ou não, gente? Está claro? Eu sei que tem muita gente aqui que me entende, porque participou muito tempo. E um número grande que está aqui na igreja.
E ele diz assim: não podemos falar em espíritos brancos por um motivo muito simples. Os espíritos brancos são aqueles que estão a serviço de Deus. Morreram e não há comunicação, eles não voltam. Porque a carta aos Hebreus diz que é dado ao homem morrer uma única vez e logo depois vem o julgamento. Tem mais coisa que não dá para falar. Porque agora, aquele povo caminhava, César, aquele povo caminhava com a arca da aliança, eram as tábuas da lei. Hoje, nós vamos caminhar com aquele que é o Verbo de Deus, Paulo, Alessandra. O Verbo de Deus, aquele que é o Cristo, aquele que é o Senhor, aquele que nós seguimos e fazemos esse cerco de Jericó, sabendo que alguém está à nossa frente, e esse alguém é Jesus Cristo, Senhor da vida, Senhor da morte, minha gente. Ele pode tudo. Que as muralhas que caíram com Josué 6 caiam essa noite, caiam em nossas vidas, sejam derrubadas em nome de Jesus. Eu digo para você, eu creio na existência do inimigo, mas eu creio muito mais na existência de Deus, aquele que me deu vida, que veio por amor de mim, entregou a vida, derramou o sangue dele e que agora está aqui. É Deus, minha gente. Todo joelho se dobra diante dele. É Deus, é o Senhor da vida, é o Senhor da história, é Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Ele, vai! É Jesus, é Jesus, é o Senhor, é o Rei. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queremos abrir o nosso ouvido para ouvir o teu direcionamento. Queremos abrir, fazer silêncio não externo, mas na alma, no coração, na nossa mente. Nós queremos, Senhor Jesus, nesse momento, nós queremos, Senhor, entregar essas 7 semanas que estaremos contigo, Senhor. Temos tanta sede de paz aqui dentro, tanta sede de restauração, tanta sede de alegria, de vitória. O povo ouviu a tua voz, o teu direcionamento, e foi vitorioso. Nós queremos, como Israel, ter uma dependência tua. Queremos ser dependentes teus, Senhor. Recebe nessa noite todos os nossos pedidos. Recebe o que temos e o que somos. E queremos te dizer, Jesus, que nós nessa noite faremos oração na tua presença. Faremos oração, Senhor. As orações de cura e libertação, te proclamando Rei e Senhor de nossas vidas. Eu te peço, Jesus, que você fale para o teu povo que está aqui o que eu deixei de falar, e coloque no nosso coração um amor tão grande por ti, que nós enfrentemos todos os pecados que se levantam contra nós, todos os pecados que se levantam em nosso coração contra ti, Senhor, contra a nossa família, contra a nossa história, Jesus. Queremos ser melhores, queremos te seguir. Todos que foram curados te seguiram, todos te seguiram, Senhor. E nós queremos essa noite, eu te peço perdão pelo atraso, nós queremos essa noite, Jesus, te proclamar Senhor e Rei, cura e libertação, força e restauração. Manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta a tua força,
manifesta na nossa família, nos nossos locais de trabalho, manifesta em nossas vidas o teu poder. Nós te proclamamos único Rei e Senhor, te proclamamos Senhor de nossas vidas, Senhor de nossa história. Nós queremos essa noite, Senhor, dizer a você que nós te pertencemos, nós te seguimos, nós seguimos a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Derrube as muralhas da vida do teu povo. Quantos vêm aqui pedindo a libertação de drogas? Nós sabemos da tua força e do teu poder. Por isso, em pé nós queremos rezar. Ó Pai Celestial, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que o poder que destes para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fizerem esta oração. Peço-lhe, Senhor Jesus, quebre as muralhas de pragas, por boca ou contaminação, em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas de maldições, vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas do egoísmo, dos ciúmes, dos vícios, das origens que forem. Jesus, quebre as muralhas das brigas, contendas, dissoluções de casamento, de famílias e de todos os tipos de desunião. Jesus, quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Jesus, quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, a leucemia, a depressão, a AIDS, dependência do álcool, drogas, prostituição, promiscuidade. Jesus, quebre todas as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcia de Satanás, de todas as origens em nossa mente. Jesus, quebre toda ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo sangue derramado na cruz. Jesus, quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, dependência, sortilégio, pacto, entrega com entidade, sejam da origem que forem. Só um minuto, eu quero esclarecer uma coisa, não é exorcismo isso. Exorcismo é só quando um padre, que a igreja, o bispo fala assim, olha, tal padre, ele é nomeado para isso. O nosso caso, nós não podemos nem, eu vou rezar para uma pessoa, nem falar assim, eu ordeno saia, eu não posso direcionar o espírito maligno, falar com ele assim. O que nós podemos? E vou dizer para vocês, guarda isso, nós seremos libertos essa noite. Tantas libertações que não precisariam de exorcismo se fosse feita esse tipo de oração. O que nós fazemos? Nós tacamos tudo nas costas de Jesus. É Jesus em teu nome, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Esse é o nosso papel, tá bom? Então nós vamos tacar nas costas dele, que ele faça isso por nós, tá bom? Jesus, quebre todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas. Senhor, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que haja um novo Pentecostes em nós e acreditemos em Tua vitória, que também é nossa. Amém, amém, amém. Olha lá como a gente fala, nós usamos o nome dele,
porque ao nome dele se dobra todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Em teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre essas pessoas ou pedidos. Agora, você trouxe o certo pedido. Se você não trouxe escrito, ao menos na mente. 3 pedidos nós temos em comum, que é por esse grupo de oração. Então vamos. Pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, para o grupo de oração Família Projeto de Deus. Que o Espírito Santo haja e se manifeste com sinais, curas, milagres e profundas conversões, restaurando as famílias. Que possamos crescer em sabedoria, número e graça, diante de Deus e diante dos homens. As tuas intenções agora. Em teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre essas pessoas, esses pedidos que nós fizemos. Em teu nome, Jesus, seja destruído, exterminado, neutralizado todo o poder do príncipe das trevas, que vem perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando essas pessoas, desejando a sua ruína espiritual, material, semeando ódio, orgulho, discórdia, inveja, ciúmes e mágoas. Vamos combinar mais uma coisa. A hora que você vai ler em teu nome, Jesus, você fala para ele. Porque Jesus está aqui, gente. Deus está aqui. Deus está aqui. Então, a hora que você vai ler em teu nome, Jesus, você olha para ele. Combinado? Então vamos. Em teu nome, Jesus, seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos lares dessas pessoas que vem provocando discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofocas, julgamento. Em teu nome, Jesus, seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho escrito, feito contra essas pessoas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado e destruído todo o seu conhecimento anterior e atual com falsas religiões, seitas ocultas, diabólicas, supersticiosas, sociedades secretas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado, exterminado, destruído, eliminado todas as moléstias, dores do corpo e mentais, físicas e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossas famílias. Em teu nome, Jesus, seja destruído, aniquilado, queimado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, que vem provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, pânico, taras, esquizofrenia, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo, desentendimento, agora e para sempre. Amém, amém, amém.
Agora essa leitura que nós no 7º dia faremos 7 vezes, ela também está reduzida. Ela é enorme. Vamos lá. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas, na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! Amém, amém, amém. É isso. Não precisa esperar o 7º dia. Elas começam a cair. E diante de Jesus, nós nos ajoelhamos mais uma vez. Mais uma vez, nos ajoelhamos. E se dobre diante dele a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa vontade. Se dobre diante de ti, Senhor, diante da tua instrução. Venha em nosso auxílio, Senhor, e socorrei-nos sem demora. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhando para Ele, diga: Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado porque eu vim. Obrigado pelas libertações. Obrigado pelas curas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. E uma salva de palmas. É Deus quem está aqui. É o Senhor. Viva Jesus! Viva! Então vamos rezar. Deposite nos pés do Senhor todos os seus anseios, as suas necessidades, os seus problemas, as suas enfermidades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças, Senhor, pelo dom maravilhoso da vida. Existimos porque o Senhor quis que cada um de nós existíssemos. Fortaleça, ó Pai Santo, essa verdade em nossas vidas. Sim, Senhor. Dai-nos confiança do seu amor para com cada um de nós. O Senhor é tudo em nós. Amém. Caminhe conosco, ó Pai Santo querido. Sim.
faça-nos sentir o seu acolhimento, Sim, Jesus. faça-nos sentir a sua presença do nosso lado, no nosso dia a dia, nas alegrias e nas tristezas. Coloque teus anjos, Senhor, a caminhar conosco, Sim, Jesus. a nos livrar de toda pedra de tropeço, Sim, Senhor. a nos livrar de todas as ciladas do maligno. Cura, Pai Santo querido, aqueles que procuram ou que têm uma enfermidade a ser curada. Sim, Senhor. Conceda, Pai Santo amado, uma união, uma fraternidade dentro dos lares. Amém. Que as pessoas possam se curar, se perdoar uns aos outros. Amém. Apaga toda esta mágoa do coração. Dai-lhes, ó Pai querido, a alegria da vida em abundância. É o que te pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estando verdadeiramente Deus no meio de nós, que as suas bênçãos generosas e abundantes recaiam a cada um de vocês aqui presente, a cada família que se faz aqui representada, que essas bênçãos se estendam a todas as pessoas às quais rezamos, as bênçãos de nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, na alegria do Senhor e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. É isso aí, minha gente.